Vai para uma outra entrevista agora bastante importante com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. São Sebastião, a cidade mais atingida pelas fortes chuvas do litoral norte de São Paulo. O prefeito já está na tela conosco. Boa noite, prefeito. Queria atualizar de novo com o senhor mais uma vez. Por enquanto, o número oficial de mortes na sua cidade são de 23 pessoas. O governador Tarcísio Gomes de Freitas esteve há pouco com a gente também ao vivo, referindo-se às regiões de Juqueí e Barra do Saí como as mais atingidas com maior gravidade. Queria que o senhor relatasse quais regiões ainda têm buscas por pessoas, por famílias soterradas, e se há alguma expectativa de que este número de mortes se encerre agora, ou há um temor de que ainda possa haver mais vítimas em função das chuvas? Boa noite, Yuri. Boa noite a todos que acompanham a CNN Brasil. Nós estamos com uma situação extremamente crítica. O governador Tarcísio, como você já anunciou, ele está aqui conosco, participando de todas as ações de coordenação, de resgate e salvamento ainda dessas pessoas. Muitas delas ainda estão soterradas. Nós tivemos um acúmulo de chuva absurdo, nunca visto antes na história de São Sebastião. Passou de 600 milímetros em diversos bairros e 100% da cidade foi atingido por essa catástrofe vinda dos céus. Nessa chuva ainda acabou culminando com a forte maré que teve o seu pico, quase 2,3 metros, a cerca de 2 horas da madrugada, quando começam todos os problemas, ou seja, a água não teve por onde escoar. 100% dos bairros atingidos, com maior gravidade nos bairros da região sul e especificamente no bairro da região central, que é a Topolândia. Todos os bairros da região sul, neste momento, estão isolados, porque a rodovia foi atingida em diversos momentos, com diversos deslizamentos de terra, e em diversos trechos também a rodovia literalmente não existe mais. Os bairros mais atingidos com maior gravidade foi Juqueí e Barra do Saí, especificamente na Vila Saí, onde cerca de 50 casas deixaram de existir em função dos escorregamentos. Nesse momento, 23 óbitos, e as pessoas que estavam em estado grave foram retiradas em operações de retirada através de helicópteros Águia, da Polícia Militar, e agora também com o suporte do Exército Brasileiro, que disponibilizou as suas aeronaves. Em função das condições climáticas, não é possível acessar esses bairros pelo mar, porque o mar ainda está com ressaca, fortes ondas, muito perigoso, não tem nem como desembarcar nessas praias, não dá para acessar por terra, como eu disse, não tem condições de chegar a diversos pontos com barreira, e a dificuldade também climática para a navegação aérea. Os helicópteros com muita dificuldade tiveram que buscar janelas no tempo para conseguir chegar e fazer esse atendimento nos bairros de Barra do Saí, Vila Saí. Uma situação muito crítica, Yuri, e confesso a você, eu nunca vi e desconheço na história do nosso município tamanha catástrofe vinda dos céus. Não, o senhor falando isso, prefeito, eu vou colocar uma questão pessoal, mas porque tem a ver com o que o senhor está falando. Eu estive mês passado na Barra do Saí, numa das semanas que não teve chuva. E já me surpreendia toda vez que eu costumo ir pelo menos uma vez por ano a essa região, me surpreendo com a ocupação desses morros e queria ouvi-lo, o quanto esses últimos anos, em especial durante a pandemia, houve uma maior procura de ocupação não só das casas, dos imóveis construídos regularmente, mas também dessas ocupações em áreas arriscadas, que trabalho que foi feito em função dessa maior demanda em diversas regiões da cidade, não só em São Sebastião, mas em específico nesses bairros como Vila Saí, que o senhor mencionou, Juqueí, Camburi e outros ali na área do sertão dessas praias. Olha, Yuri, a situação se agravou muito pós-pandemia. A cidade tem, segundo o IBGE, 92 mil moradores. Mas na pandemia nós saltamos para 220 mil e pós-pandemia o número ficou em torno de 150 mil moradores. E é óbvio que esse fluxo
acabou atraindo ainda mais pessoas oriundas de outros estados que vieram para cá em busca de uma oportunidade melhor. Tanto Vila Açaí como outros bairros, outras regiões do nosso município sofreram muito com esse fluxo migratório intenso. Nós tivemos um trabalho muito forte nesses últimos anos na regularização fundiária e também na desocupação das áreas de risco, inclusive com ações do Ministério Público, com ações do Judiciário. Muitos moradores em área de risco foram retirados, mas nós temos um problema de ocupação desordenada que vem ao longo das décadas. Isso significa uma ação de futuro. Na Vila Açaí, especificamente, nós já tínhamos 95% do bairro regularizado, com pavimentação, drenagem e calçadas, ou seja, a gente já estava fazendo um trabalho de reorganização do bairro. O que veio a acontecer foi uma tragédia absurda, que fugiu aí a todas as expectativas da Defesa Civil, ainda que nesse feriado de Carnaval, nós já estávamos trabalhando com os alertas da Defesa Civil e a tragédia ainda pode ser evitada em diversos casos, porque as equipes foram descentralizadas e muitos funcionários da Prefeitura foram treinados, a exemplo das diretorias regionais de zeladoria, onde todas as diretorias, os funcionários foram treinados em técnicas de defesa civil. E neste momento em que esse bairro especificamente está isolado, como tantos outros, quem está atuando são esses nossos funcionários, além dos voluntários também. Então, nós fizemos um trabalho ao longo desses anos de treinamento de estruturação, mas com um dilúvio dessa magnitude, ninguém esperava. E a situação, infelizmente, está aí muito triste, 23 óbitos, e no decorrer dessa noite aí, muito provavelmente, nós teremos anúncio de mais óbitos. O senhor além de ter todo o apoio do governo estadual, o governador Tarcísio Gomes de Freitas está desde hoje cedo acompanhando a situação e está em São Sebastião, na sua cidade. O senhor também conversou com o presidente Lula pelo telefone, o próprio presidente fez uma postagem falando a esse respeito. Que apoio o senhor, como foi? Eu queria que o senhor contasse um pouco como foi a conversa com o presidente Lula, que tipo de apoio o presidente ofereceu à cidade de São Sebastião em específico e qual a expectativa do senhor para a chegada do ministro Valdez Góes, do secretário nacional de Defesa Civil, Volney Wolff, e demais autoridades que a partir de amanhã devem estar com o senhor aí em São Sebastião. Yuri, nós tivemos uma conversa no decorrer, aliás, diversas conversas no decorrer do dia com o ministro Valdez, com o secretário nacional de Defesa Civil, conversei também com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, com o ministro Rui Costa, e agora eu conversei longamente com o presidente Lula, que prestou toda a sua solidariedade e de uma forma extremamente gentil e solidária com o povo de São Sebastião, cedeu aí todos os equipamentos, estruturas e todo o apoio do Exército Brasileiro, que já está aqui na nossa cidade, para que a gente possa fazer a busca e o salvamento dessas pessoas que ainda se encontram em situação não só de risco, mas muitos ainda nos escombros em função desses deslizamentos. O presidente Lula foi extremamente solidário conosco, anunciou a vinda amanhã do ministro Valdez, da ministra Tebet e também do ministro França, que deverão estar aqui na nossa região, vendo todos os problemas, além do que o presidente também deu aí condições de fazer o rescaldo da cidade. Não é só agora essa ação de resgate e atendimento às pessoas atingidas. Nós teremos uma operação muito complexa no rescaldo e recuperação do município e o presidente se colocou prontamente à disposição. Inclusive, estabeleceu linha direta para que a gente o informe sobre tudo que está acontecendo. Mas quero também, Yuri, dar destaque ao empenho do governador Tarcísio, que está no nosso município com todos os seus secretários, numa operação de defesa civil nunca vista na região. O governador está aqui dando esse suporte e graças ao empenho do governo federal e do governo estadual, nós teremos aí respostas mais rápidas para atender a população.
Falando dessa resposta, desse atendimento para a emergência de agora, prefeito, o que foi possível de se montar de estrutura para esse atendimento, seja dos desabrigados, dos desalojados, seja até para facilitar a liberação dos corpos que foram já resgatados dos soterramentos, dos deslizamentos, para que essas famílias possam, o mais breve possível, se despedir dos seus parentes. Como que está esse atendimento emergencial em termos de estrutura que foi montada para os desabrigados, os desalojados e para as famílias que perderam os seus entes? Yuri, é uma operação bastante complexa. Nós estamos trabalhando desde as 8 horas da noite de ontem. A madrugada foi muito intensa, desde as 3 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Civil já estavam no Centro de Operações Integradas. Nesse momento, os peritos da Polícia Científica, com o suporte da Polícia Civil e mais o apoio da Polícia Militar, já estão trabalhando junto com as equipes da Secretaria de Saúde do município de São Sebastião, para que a gente possa iniciar agora o recebimento desses corpos que estão vindo da região sul do nosso município. O Exército vai fazer o translado desde a origem, principalmente na Vila Saí, vem por helicóptero. Foi montada uma grande operação sob comando e autorização do governador Tarcísio para que todos os procedimentos oficiais sejam executados da forma mais rápida possível. A nossa equipe que cuida do jurídico da prefeitura já está em contato também com o judiciário, com o Ministério Público, para que a gente possa pactuar uma ação em favor das famílias enlutadas, porque é um procedimento extremamente complexo e doloroso. Existe ainda um outro fator que é muito triste. As pessoas não vão conseguir chegar a tempo, provavelmente, dos enterros. Então, é uma situação que a gente está tratando com muito respeito, com muito cuidado, com muita sensibilidade. Então, as forças de segurança irmanadas nessas decisões estão sendo muito importantes para que a gente possa dar o maior conforto possível, ainda que os parentes que perderam os entes queridos estejam distante da região central e sem condições de estrada. Como eu falei com você, diversos pontos de escorregamento tem no meio do caminho, e alguns pontos a estrada simplesmente desapareceu. Nós estamos com equipes que passarão 24 horas trabalhando para tentar realizar o acesso da região sul pelo caminho da estrada. Então, diversas máquinas, equipamentos, a solidariedade de prefeituras vizinhas, enfim, a operação também de máquinas que estavam trabalhando na obra da rodovia dos Tamoios, todas aqui ajudando a desobstruir essas vias para que a gente possa ter acesso aos bairros afetados e permitir que essas pessoas acessem também a região central. Não, o senhor tocou num ponto que é muito triste mesmo, de fato. Além das famílias terem essas perdas irreparáveis, ainda não ter a dificuldade de talvez não conseguirem nem fazer essa despedida presencialmente. Prefeito, eu acabo de ver agora o governador Ratinho Júnior do Paraná disse que conversou com o governador daqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para oferecer apoio, seja do Corpo de Bombeiros Paranaense como da Defesa Civil. A gente está inclusive mostrando a postagem do governador, trazendo essa informação em primeira mão aqui. Que tipo de apoio é mais necessário neste momento por parte de... O senhor mencionou a solidariedade também de outras prefeituras. Além do atendimento, claro, do resgate imediato das vítimas, conseguir fazer essa resolução logística, ou seja, tentar liberar o acesso pelas estradas o mais rápido possível, é também a prioridade neste momento, resgatar os soterrados e liberar as estradas para conseguir fazer um acesso mais fácil? Olha, Yuri, diversas prioridades foram estabelecidas e comandos foram dados para que as equipes pudessem chegar o mais rápido possível aos locais de ocorrência. A situação é extremamente complexa. Nós não temos estradas de acesso, mas as equipes já foram fazer a desobstrução. São mais de 20 equipes trabalhando nos dois sentidos da estrada. Diversos caminhões, máquinas, tratores, equipamentos fazendo esse acesso. As equipes de apoio aéreo, que foram os helicópteros fazendo o resgate, conseguiram chegar rapidamente nessas janelas de condições climáticas para poder resgatar
O primeiro objetivo era salvar, acessar as regiões para retirar aquelas pessoas que estavam em estado grave e precisavam de atendimento médico especializado de imediato. Isso foi feito. Agora, o segundo momento é o de acelerar os processos de busca. Para isso, as equipes estão sendo desembarcadas nos helicópteros Águia e também do Exército, principalmente agora nessa operação noturna, e nós teremos ainda a remoção dos corpos. Ato contínuo, Yuri, nós temos aí um processo de rescaldo pós, chuvas, ou seja, depois das chuvas vem os problemas de doença, como leptospirose, entre outros. Então, a gente ainda tem que acessar os bairros, começar um processo de limpeza, de reorganização e, nas próximas semanas, um programa de reconstrução. Diversos bairros foram completamente destruídos, como, por exemplo, o Toque-Toque Grande. A cachoeira simplesmente explodiu com tanta água e arrasou o bairro. Então, nós teremos muitas ações na sequência desses atendimentos que acontecem agora, mas a prioridade era preservar as vidas daqueles que estavam gravemente feridos, resgatar aqueles que estavam em condições ali de serem resgatados de imediato, e agora os processos de busca e salvamento. Ainda nós temos diversos relatos de muita gente soterrada. E essa ação ela é muito mais complexa, porque ela não fica só na Vila Saí. Ela também está acontecendo ainda em Juqueí, no bairro de Camburi, Boiçucanga também. Então, nós temos diversas frentes e muitos homens da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e agora do Exército passarão essa noite realizando essas buscas. Amanhã o Exército Brasileiro chega com cerca de 240 homens aqui na cidade de São Sebastião. O contingente da Polícia Militar será aumentado em mais 80 homens. E a Polícia Científica também recebendo aí 8 peritos que vão auxiliar na identificação e na elaboração dos laudos dos óbitos que, infelizmente, ocorreram. Pois é, um trabalho bastante dramático, como o senhor disse, bastante complexo, e que às vezes, ou no meio dessa complexidade, da dureza de ver tantas pessoas perdendo a vida, acabam vindo outras notícias que nos enchem de esperança. E agora, compartilho com o senhor também, prefeito, uma informação que o governo do estado de São Paulo acaba de fazer uma postagem, a gente vai ver na tela, que além de a gente já tinha mencionado, uma criança de 2 anos que havia sido resgatada pela equipe do Águia 6 da Polícia Militar, e agora uma outra equipe do Comando de Aviação da Polícia Militar e profissionais do Grau conseguiram resgatar uma grávida em trabalho de parto. E a mãe e a criança conseguiram chegar ao Hospital Regional do Litoral Norte e passam bem. No total, segundo o governo do estado de São Paulo, a gente vê na tela, os helicópteros Águia já realizaram salvamento de 11 vítimas, além do transporte das tropas da Polícia Militar, dos bombeiros e da Defesa Civil, como mencionou o prefeito Felipe Augusto de São Sebastião, que é a cidade mais atingida pelas chuvas e está conosco ao vivo aqui na CNN. Pelo menos esse tipo de notícia nos enche de esperança, prefeito, de que mais pessoas ainda possam ser resgatadas e não se percam nesse trabalho bastante dramático. Agora, prefeito, o senhor mencionou muito essa questão do isolamento, principalmente aí da Vila Saí, e conheço bem essa região, como disse ao senhor, mesmo região de Juqueí, de outras cidades, o senhor mencionou Toque-Toque Grande também, bastante conhecida de quem costuma passar temporadas de verão no litoral norte de São Paulo. Existe toda uma preocupação, e o governador Tarcísio de Freitas também mencionou, sobre não só atender as pessoas que moram, que têm residência fixa em São Sebastião, nas demais cidades do litoral norte, mas fazer com que os turistas que estão aí, que foram até a cidade para passar o período do carnaval, consigam voltar para suas cidades de origem. No que a Prefeitura de São Sebastião pode apoiar esse trabalho, que certamente tem muito mais a ver com o DER, com o governo estadual, mas o quanto também é uma preocupação para o senhor, dado que aumenta o volume de pessoas que precisam ser atendidas pela estrutura municipal, prefeito? Bom, Yuri, nós estamos aí numa situação muito complexa, como já foi dito, mas nós estamos preparando também após o arrefecimento dessa ressaca e a melhoria das condições climáticas, a retirada de muitas pessoas será feita por embarcações.
Então, muito provavelmente, essa operação vai acontecer tão logo tudo se acalme em relação à condição da natureza, porque a estrada, como eu disse, ela está interrompida em diversos pontos. O governador Tarcísio determinou pressão máxima na reconstrução da estrada, ainda que não tenha o asfalto, mas que se permita ter um eixo carroçável, e nós estamos trabalhando para que a gente possa ter esse acesso também aos bairros. O que nós vamos ter aí pela frente, Yuri, e é muito importante destacar isso, é uma atenção com os bairros que neste momento estão sem luz, sem água e principalmente sem sinal de telefonia. Nós temos recebido muito contato, muita preocupação de famílias nas quais filhos, primos, enfim, familiares estão aqui, vieram para São Sebastião aproveitar o feriado de carnaval e neste momento estão sem contato. Eu quero registrar que o bairro de Maresias, o bairro de Paúba, eles não tiveram problemas de deslizamentos que provocaram aí, que pudessem provocar eventuais vítimas. O que nós temos nesse momento são bairros que tiveram muita pressão de água, alagamentos, mas sem vítimas, e muitos aí estão passando bem. Então, o trabalho de retirada dessas pessoas vai ter que ser feito por via terrestre e também por via marítima. No caso das pessoas em condições de saúde grave, essas sim serão retiradas por via aérea, ou seja, teremos muito trabalho daqui pela frente. Yuri, você que conhece bem aqui a região, para você ter ideia, entre Barra do Saí e Juqueí, aquele trecho da Praia Preta, simplesmente a estrada desapareceu. Nossa. Situação gravíssima. Em diversos pontos nós tivemos escorregamento, mas ali a situação é absurda. Eu nunca vi tamanha erosão numa rodovia. Pois é, eu vou aproveitar, prefeito, antes de me despedir do senhor, então, para a gente fazer um balanço dos bairros que foram atingidos de forma mais grave em São Sebastião. Todos na Costa Sul, Barra do Saí, Vila Saí e Juqueí. São esses, mais algum outro bairro com uma situação grave, de risco, inclusive, de vítimas fatais? Bom, vítimas fatais, talvez ainda em Camburi tiveram desabamentos. Na questão de Barra Duna, cerca de 3,5 metros de água. E na região central, o bairro da Topolândia foi fortemente atingido e nesse momento alguma coisa entre 20 e 30 casas correm o risco de desabar. 2 já desabaram, mas sem vítimas fatais. Bom, prefeito Felipe Augusto de São Sebastião, a cidade mais atingida por essas chuvas do litoral norte de São Paulo, fazendo um esforço para nos atender aqui no meio desse trabalho bastante hercúleo. Prefeito, eu agradeço a atenção do senhor, as informações que o senhor deu, portas abertas sempre. A gente deve falar ainda bastante com o senhor ao longo dos próximos dias e a gente deseja um bom trabalho e nossa solidariedade com toda a cidade de São Sebastião. Como eu disse, é uma cidade que eu conheço bem, enfim, muitas das praias, vivi momentos maravilhosos, eu fico muito, muito tocado por essa situação e desejo a melhor sorte, o melhor trabalho para todos e que esse terror, essa tragédia passe o mais rápido possível, prefeito. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Todos nós, amém. A gente segue aqui na nossa